Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, a História Bíblica da Criação. Como vimos no primeiro vídeo, nosso objetivo tem sido conseguir uma leitura que possa traduzir mais adequadamente o significado dos dizeres tarde e manhã, que encerra a descrição de cada dia criativo em Gênesis 1. E neste vídeo vamos caminhar um pouco mais rumo ao nosso objetivo. Hoje vamos falar sobre as descrições dos dias nos 5 primeiros livros da Escritura, identificando como elas se diferenciam umas das outras e como podem ser agrupadas de acordo com determinadas características, temas e cenários apontados no texto. A escolha dos 5 primeiros livros se dá por 3 razões. A primeira, porque se originam do mesmo complexo redacional que deu origem ao primeiro capítulo de Gênesis. A segunda, porque apresenta os textos que nortearão o restante da Escritura. E a terceira, porque são narrativas que se utilizam amplamente da descrição dos dias. Podemos identificar 3 maneiras de apresentação dos dias, ou 3 grupos descritivos distintos, neste conjunto de livros, com destaques diferentes para cada segmento do dia. Logo no início, nos deparamos com o primeiro grupo descritivo e seu modo singular de descrever cada um dos 6 dias da primeira semana na página de abertura do livro de Gênesis. Algumas características chamam especialmente a atenção nessa maneira de apresentar os dias. Primeira, a tarde é citada antes da manhã. Segunda, ênfase nas repetições das tardes e manhãs. Por 6 vezes se repete o refrão: houve uma tarde e manhã, tal dia. Terceira, com relação à noite, nesse primeiro grupo, ela não é citada no fechamento descritivo de cada um dos 6 primeiros dias. Sabemos, entretanto, que ela existe, pois fora objeto da criação do primeiro dia, quando se estabeleceu a alternância entre a claridade e a escuridão, conforme se diz no verso 5, chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Sabemos também que a noite deve ser reconhecida antes da claridade, pois as trevas, que foram chamadas noite, já existiam antes da luz. Além disso, é difícil imaginar que a noite esteja incluída no que se chamou tarde, por várias razões, como já vimos no primeiro vídeo, mas principalmente porque no primeiro dia ainda não havia pôr do sol, como se traduz o termo hebraico Erev, para anunciar a chegada da noite. Sobre a posição da noite e sua relação com a tarde e a manhã nos 6 primeiros dias, ainda falaremos nos próximos vídeos. Neste segundo grupo, que aparece depois do dilúvio, surgem algumas diferenças de apresentação em relação ao grupo anterior. Primeira, não existe ênfase na repetição das tardes e manhãs, como vemos, por exemplo, em Gênesis 28 e 31. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Segunda, a noite, por sua vez, é um pouco mais valorizada, sendo citada ao lado do dia e seguinte a ele, compondo o par dia-noite. Terceira, aparece especialmente nos contextos de juízo, como no dilúvio, em Gênesis 7 e 8. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. No juízo de Sodoma e Gomorra, em que a noite é bem caracterizada depois da noitinha e antes do amanhecer. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, e chegaram e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha chegaram em sua casa? Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló
entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Ou no juízo sobre o Egito, quando a noite é novamente citada, pareando com o período diurno e seguinte a ele. Estendeu, pois, Moisés o seu bastão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Neste segundo grupo, além da ausência das repetições da tarde e da manhã, a tarde é citada depois da manhã, como encontramos em Gênesis 49. Benjamim é um lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Ou a manhã caracteriza o início do dia, como estamos habituados a reconhecê-la no transcurso da claridade, como se vê também nesta citação de Êxodo, em que a manhã inicia o período de claridade, que por sua vez é finalizada pela tarde. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. E por último, chegamos ao terceiro grupo, que tem início na Páscoa. Nesse terceiro grupo, a noite passa a ser ainda mais valorizada, juntamente com os crepúsculos da tarde e da manhã. Êxodo 12. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará ao crepúsculo da tarde. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Se no segundo grupo a claridade do dia é contada antes da noite, agora, a partir da Páscoa, inverte-se a maneira de contar os dias, que passa a considerar a noite como o primeiro segmento do dia. E esta valorização da noite não se dá apenas pela precedência sobre o dia, mas também porque passa a ser demarcada pelo crepúsculo da tarde, que a inicia, no original Ereb, e pelo crepúsculo da manhã, que a finaliza, no original Boker, sendo então seguida pela claridade do dia seguinte até o início do próximo pôr do sol. Formatando a configuração do calendário hebraico que conhecemos, delineado logo depois da Páscoa, na festa dos pães asmos. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia, haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Ao priorizar a noite, esta maneira de contar os dias cita a tarde antes da manhã, colocando o período escuro entre a tarde e a manhã. Ou seja, o pôr do sol no crepúsculo da tarde determina o início da noite, que se estende até o crepúsculo da manhã, Boker. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram as codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. O que permite citar a tarde antes da manhã, ainda que a noite não seja sempre mencionada. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã. Perante o Senhor, estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Com relação à posição da noite, nos 3 grupos, pode-se então dizer que, no primeiro grupo, a noite, ainda que não seja citada no fechamento descritivo de cada dia, ela deve ser reconhecida antes da claridade. No segundo grupo, depois do dilúvio, a noite é mencionada depois da claridade. E no terceiro grupo, a partir da Páscoa, a noite passa a ser reconhecida antes do período da claridade. Esse reconhecimento da noite antes da claridade no terceiro grupo, se por um lado a diferencia do segundo grupo, que citava a noite depois da claridade, por outro, o torna parecido com o primeiro grupo, o da semana da criação, em que a noite deve ser reconhecida antes da claridade. Esta maneira de contar os dias iniciada na Páscoa estabelece um calendário diferente, invertido na contagem anterior dos dias. Antes da Páscoa, era a manhã que iniciava a claridade.
e também o dia de 24 horas. Depois da Páscoa, é a tarde que irá iniciar a noite e o dia de 24 horas. Tal mudança na contagem dos dias atribui maior importância à tarde, relegando a manhã a um papel secundário, ao ser citada depois da tarde. Isso pode parecer que o reconhecimento dos dias iniciado na Páscoa seja igual ao reconhecimento dos dias na primeira semana. Entretanto, vale repetir ainda mais uma vez, a contagem dos dias iniciada na Páscoa difere do primeiro grupo porque, como temos visto, na primeira semana não existe pôr do sol para anunciar a chegada da noite, como normalmente se compreende o termo Erev. E a tarde, além de anunciar e ser contada com a noite, determinando uma nova contagem dos dias, ela também marcará a transição para a santidade, como se vê em Levítico. O homem que tocar será imundo até a tarde e não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Posto o sol, então, será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isso é o seu pão. Ou a transição da impureza para a pureza, também em Levítico. Qualquer que lhe tocar a cama, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentara o que tem fluxo, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem fluxo, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. E ainda mais uma vez, para marcar a saída da impureza no contato com a morte, em Levítico 11. E por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver, imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Nos três grupos, verifica-se uma gradação de importância da noite, ou seja, no primeiro grupo, a posição da noite não é mencionada. No segundo grupo, a noite passa a ser contada ao lado da claridade. E no terceiro grupo, a noite, ainda mais valorizada, começa o dia que tem início na Páscoa. E com relação ao primeiro e terceiro grupos, que enfatizam a tarde e a manhã, na primeira semana e depois da Páscoa, ainda que haja ênfase nas repetições desses dois segmentos, a tarde merece maior destaque que a manhã, pois, conforme já vimos, é através da tarde que a luz ganha existência se opondo às trevas. É através da tarde, nos 6 primeiros dias, que o mundo não criado se transforma no mundo criado. É através da tarde que Israel deixa o cativeiro e conhece a libertação. E através da tarde deixa o Egito e segue para a terra prometida. E também é através da tarde que se deixará a impureza e o pecado, alcançando-se as condições de pureza e santidade. Muito bem, mas o que poderia indicar tais diferenças descritivas? Conforme temos visto, Paulo diz em Gálatas que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas o que existia antes do pecado? A obra dos 6 dias, o início do 7º, que fora santificado, e o paraíso. Estamos habituados a entender que o ponto alto das primeiras narrativas do Gênesis seja a criação do homem, macho e fêmea, no 6º dia, a imagem e semelhança de Deus. Entretanto, o que o texto parece indicar é que o ápice das narrativas dos capítulos 1 e 2 seja a experiência da proximidade e do favor de Deus. Ou seja, num regime de santidade, porque anterior ao pecado, o homem fora colocado no paraíso com o mandato de fidelidade. Santidade, fidelidade e descanso, aliás, serão temas que serão progressivamente tratados na Escritura, ainda que de modos diferentes, no Antigo e Novo Testamentos. Assim, a ênfase nas repetições da tarde e da manhã, a ausência da citação da noite e a tarde citada antes da manhã parecem preparar o cenário de proximidade e favor de Deus na santidade do paraíso que será descrito logo a seguir. Mas o homem falhou e pecou, perdeu o paraíso e teve de deixar o descanso da presença de Deus. Agora, vivendo afastado da santidade, experimenta o juízo divino que alcança toda a criação. Desta maneira, neste segundo grupo, as descrições se desenvolvem sem ênfase nas repetições da tarde e da manhã. O dia é reconhecido de maneira comum, em que a manhã inicia a claridade e o dia de 24 horas. E sem valorizar com destaques qualquer segmento,
A noite é citada depois da claridade e a tarde é citada depois da manhã. No terceiro grupo, que se inicia na Páscoa e no cenário da libertação, será conhecida a lei, que por sua vez irá instruir sobre o pecado. E com a lei manifesta-se o custo do pecado, apontado no sacrifício substitutivo de animais, a necessidade de purificação e o chamado à santidade, como encontramos em Êxodo e Levítico. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo, para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Do sangue aspergerá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Neste terceiro grupo, voltam as ênfases nas tardes e manhãs. A noite é citada antes do dia e a tarde passa a ser citada antes da manhã. E no cenário da libertação se conhecerá os mandamentos da lei e, novamente, a experiência da proximidade e do favor de Deus, num regime de santidade ordenado por ele. Resumindo e finalizando, no primeiro grupo, a ênfase na repetição das tardes e manhãs anuncia a proximidade e o favor de Deus no cenário de santidade do paraíso. No segundo grupo, sem ênfase nas repetições das tardes e manhãs, descreve-se o afastamento e o desfavor de Deus, expressos no juízo divino, com o exílio do paraíso e a perda da santidade. E no terceiro grupo, com ênfase nas repetições da tarde e da manhã, apresenta-se a experiência do retorno à proximidade e favor divinos, expressos no cenário da libertação e no chamado à santidade. E assim terminamos de falar sobre a santidade e o pecado em 3 cenários diferentes. No próximo vídeo, vamos continuar nossa reflexão, verificando como tais cenários, apresentados no Pentateuco ou na Lei de Moisés, podem ser dispostos didaticamente no plano cartesiano, compondo uma estrutura de referências com 3 sistemas coordenados aos quais se relacionam a descrição dos dias. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.